Olá, seja bem-vindo ao dia 281 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 11, iremos a Filipenses, no capítulo 2, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 41, e finalizando a leitura de hoje, iremos ler dois salmos, Salmo 92 e Salmo 93. Aqui em 1 Reis, no capítulo 11, nós vamos ver as mulheres que Salomão teve, nós vamos também ver os adversários que Salomão teve durante a sua vida, nós vamos ver a rebelião de Jeroboão contra Salomão, e nós vamos ver, ao findar desse capítulo 11, a morte de Salomão. Vamos a essa leitura que está lá em 1 Reis, no capítulo 11, contando a história do rei Salomão. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar as mulheres dentre essas nações, porque elas lhe farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como Davi, o seu pai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam holocaustos, sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que é essa a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão o adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todos os exércitos israelitas permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram para Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem Hadad e, a ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Tanates no palácio real. Ali, Genubate viveu com seus próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou Faraó. Nada me faz falta, respondeu Hadad, mas deixe-me ir. E Deus fez o outro adversário levantar-se contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel, enquanto Salomão viveu e trouxe-lhes muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele fora um dos oficiais de Salomão, um eframitita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva
chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído Milo e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz e, quando Salomão viu que ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos que faziam trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aias segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanha 10 pedaços para vocês, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camós, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono, em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, o farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia permanente, quanta edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos livros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E seu pai e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento nós iremos à carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, nós iremos ler sobre a humildade cristã, também como eles poderiam brilhar como estrelas, e também o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo e também fala sobre Epafrodito. Vamos a essa leitura em Filipenses, no capítulo 2. Diz assim: se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não faça nada por ambição ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês em temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente.
Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo. Me certifique da minha situação, confiando no Senhor, e em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele teve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Eu peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Vamos agora ao livro de Filipenses, do profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, hoje nós faremos a leitura no capítulo 41. O profeta Ezequiel ainda ele continua tendo aquela visão que ele foi levado à cidade de Jerusalém, e aqui ele continua tendo a visão do templo. E aqui no capítulo 41 ele vai falar sobre essa visão, sobre o rolo do templo. Vamos a essa leitura sobre o rolo do templo? Diz assim, Ezequiel 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes, e a largura dos batentes eram de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu as batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura, e a entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e a sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse, este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quatro laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que o corredor de todo o templo fora construído numa base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta para os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes eram de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entrada para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. A base vizinha, a área aberta, era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do palácio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o pátio com as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado. Era de 50 metros.
O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo estava do lado de fora, inclusive a soleira revestida de madeira. E, igualmente estavam revestidos o piso, a parede estava à altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, e intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha dois rostos: o rosto de um homem virado para a tamareira e de um dos lados o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares e que ficava em frente do Santo dos Santos. Era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e suas laterais eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidas em relevo, como os que havia nas paredes. E havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. E nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Vamos agora à nossa última leitura. A nossa última leitura está lá em Salmo. Nós vamos fazer a leitura de Salmo 92 e também Salmo 93. Aqui é um cântico. No Salmo 92, nós vamos ver esse cântico, e no Salmo 93, nós vamos ver que o Senhor é aquele que reina e veste-se de majestade e reina sobre toda a terra. Vamos à leitura desse Salmo 92? Diz assim, Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras de tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundas os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersados todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como do boi selvagem e derramaste sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mas na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 93. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a antiguidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, e a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!